Ângelo Preciado é o novo reforço do Atlético Mineiro. Ele que surgiu muito bem no Del Valle, ele estava presente, foi um dos grandes destaques naquela goleada histórica do Del Valle para cima do Flamengo, onde o Del Valle tinha metido 5-0. Na época o técnico do Flamengo era o Domenech Torrent, né? Enfim, eu vou comentar sobre esse reforço do Atlético aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei uma capinha de celular do Atlético Mineiro. Tem várias variações para você encontrar a que você mais gosta. Então, pro torcedor atleticano, eu indico que dê uma olhada. Link aí nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais. Estou trazendo basicamente um vídeo por dia. Aqui eu vou trazer a análise da contratação do Preciado por parte do Atlético, no outro canal a análise da goleada, do atropelo do PSG para cima do Lille, onde venceu por 3-0. Queria destacar que eu estava em dúvida se eu ia trazer o reforço do Preciado para o Atlético ou do Matheus Pereira para o Corinthians. Não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, é o que era do Fortaleza, jogou do Eibar da Espanha, que foi para o Corinthians. Mas eu escolhi o Preciado por ser um jogador que vem com uma expectativa, na minha visão, pelo menos, maior, né? Enfim, já pedi para você deixar o like também. A maioria das pessoas assiste os vídeos e acaba esquecendo de deixar o like. Eu separei aqui a carreira do Preciado, porque quando se fala do Preciado, a primeira coisa que se vem em mente é a seleção equatoriana e Del Valle. Só que ele já passou por outras equipes e eu vou detalhar melhor aqui sobre a carreira dele. Primeiro falar onde eu acho que ele vai se encaixar nesse time do Atlético, comandado pelo Sampaoli, e para mim é muito claro que ele vai jogar na ala direita. É um jogador que é muito ofensivo, um jogador muito bom tecnicamente. Eu tenho dúvidas em relação ao nível de intensidade e nível de preparo físico que talvez ele possa ter jogando com a camisa do Atlético. Qualidade é indiscutível, é muito bom tecnicamente. Ele apresentando o que se espera dele e o que ele já tem de qualidade e tendo um nível de intensidade e de verdade, uma fome, uma vontade de querer jogar com a camisa do Atlético, o Atlético traz um cara para aumentar demais o seu nível e o seu patamar por esse lado direito do campo. É um baita jogador, é um baita reforço. Tecnicamente ele é muito bom. O cara que tem uma perna direita muito boa, sabe utilizar a perna esquerda, cruza bem, finaliza bem, de fato um cara bem ofensivo. Se o Atlético jogasse numa linha de 4 defensores, ele talvez poderia dar brechas defensivas por esse lado direito. Mas como é um Atlético que joga com 3 zagueiros, ele vai ter sempre uma cobertura por esse lado direito. Então eu acho que isso vai potencializar demais o jogo do Preciado. Podendo jogar como um ala, tendo uma liberdade ofensiva maior por já ter uma cobertura atrás dele, eu acho que ele vai ajudar bastante o Atlético. Quem fazia muito essa função foi o Rony. A final da Sul-Americana contra o Lanús, por exemplo, o Rony jogou de ala direito. E foi muito bem, por sinal, naquele jogo. Enfim, foi um dos melhores do Atlético na minha visão, mostrando sempre muito esforço. Mas o Preciado é um cara mais já adaptado à posição, né? Enfim, eu acho no geral um baita reforço. A carreira dele aqui, ó, ele surgiu no Del Valle. No Del Valle, para mim, teve o jogo mais marcante da carreira dele, que foi aquele 5-0 sobre o Flamengo, onde ele destruiu, jogou uma barbaridade, chegou a fazer um golaço fora da área, né? Enfim, um dos momentos mais trágicos do Flamengo nesses últimos tempos, quando tomou 5 do Del Valle, o técnico era o Domenech Torrent, né? Enfim, de lá ele vai para o Genk no início de 2021, aqui está constando como 3 milhões de euros, pouco até por que ele jogava. Do Genk, ele vai na reta final de 2023 para o Sparta Praga por 2 milhões e meio de euros também. Vale destacar, o Genk é um time que no cenário belga é um dos maiores times, junto ali do Gent, que tem o Genk e tem o Gent, ele foi para o Genk. Tem o Anderlecht também, tem o Clube Bruges. Essas são uma das maiores equipes da Bélgica e o Genk é, digamos, essa quarta potência, basicamente. Quarta, quinta potência do futebol belga. Um tempinho atrás o Standard Liège, que era o time do Ochoa, o goleiro Ochoa, era um pouquinho mais forte. Hoje é um time que é mais fraco. Mas o Genk chega ali num patamar de quarta, terceira potência do futebol belga. De lá ele vai para o Sparta Praga, que é uma das equipes mais fortes da República Tcheca. Só que no cenário europeu, tanto o Genk quanto o Sparta Praga são equipes que, quando vão para a Champions, são um saco de pancadas, mas geralmente vão para a Liga Europa quando vão, né? Enfim, e agora ele sai do Sparta Praga pro Atlético Mineiro, aqui consta 4 milhões de euros. Isso daqui dá um pouquinho mais de 20 milhões de reais. Cara, como que o Atlético vai pagar isso, eu não sei. Até hoje não pagou o Ivan Roman, né? Tá tendo essa polêmica, né?
que foi pouco menos de 10 milhões de reais. Eu sei que 10 milhões de reais não é barato, mas se um clube de futebol se propõe a pagar isso, ele tem que ter dinheiro para poder pagar isso. A impressão é que tem que o Atlético fecha esses contratos mesmo sem ter como, ou pelo menos não querendo, quitar as suas dívidas, né? Tanto é que teve essa questão do Ivan Roman, e foi comprado do Palestino, e um tempo atrás, nessa temporada mesmo, alguns dias atrás, o Atlético estava interessado no Lucas Assad, que fez uma temporada passada muito boa pela Universidade de Chile, era o grande destaque, o meio de criação desse time, chegando muito bem à frente, finalizando, fazendo muitos gols. Ele jogou demais pela Universidade de Chile mesmo, teve um baita reforço. O olheiro, o cara que analisou isso dentro do Atlético para buscar o Lucas Assad, mandou muito bem, independente se concretizar ou até não se concretizando, mas se ele viesse e desse errado, eu poderia falar que ele deu errado no Atlético, mas a contratação em si foi boa, né? É que nem, por exemplo, eu torço pro Grêmio. O Grêmio trouxe o Kiki Oliveira e trouxe o Aravena. O Grêmio pagou caro nos dois, e os dois jogaram mal com a camisa do Grêmio. O Kiki Oliveira já foi emprestado pro Bahia, e o Aravena até hoje no Grêmio, mas nunca correspondeu. Mesmo assim, foram contratações boas. Eu repito aqui, foram contratações boas. Não corresponderam, mas o fato de trazer esses caras foi um acerto. Assim, seria a mesma coisa com o Lucas Assad, e com o Preciado é a mesma coisa. É um acerto trazer o Preciado. Se vai dar certo ou não, existem vários fatores para fazer isso se concretizar. Mas a contratação em si é um acerto, tá bom? E está sendo especulado esse Lucas Assad, só que o próprio Palestino informou a Universidade de Chile que o Atlético até hoje não pagou uma única parcela. E aí parece que não vai dar certo essa negociação. Então, se não consegue pagar 10 milhões, como é que vai pagar 20? Essa que é a minha grande questão. Aí que tá. Por isso que eu não dificilmente trabalharia nessa questão de gestão financeira de um time grande assim. Porque eu não consigo olhar e ver um menos ali em relação a gestão financeira ou algo do tipo. Então eu preferiria só colocar moleque da base, o nível técnico diminuir, mas todas as dívidas iriam sumir, cara. E o Atlético não pensa assim. Pensa em ter o retorno dentro de campo e vai aumentando cada vez mais a sua dívida. Assim como diversas outras equipes no futebol brasileiro. O Corinthians, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil assim, dando calote em um bando de gente, mas transformou isso em título. Bom, eu não conseguiria ter paz, não conseguiria viver tranquilo sabendo que eu tô passando a perna em um bando de gente. Mas várias pessoas que comandam esses times conseguem ter essa tranquilidade. Enfim, não vou falar que é só o Atlético que tá errado, porque não é só o Atlético. Mas o Atlético também está errado, né? Não é porque todo mundo faz que é algo certo. Enfim, o Atlético tá nessa de investir, contratar e não pagar ninguém, né? Enfim, de novo, não é só o Atlético que faz isso, mas não é porque todo mundo faz que é algo certo. O Atlético é mais um dos errados. É basicamente isso. Mas sobre o reforço, em si, é um grande reforço. Se o Sparta Praga vai receber ou não esse dinheiro, eu não sei. Mas o fato de trazer o Ângelo Preciado é um grande acerto do Atlético, que traz um grande jogador. Mas é que nem eu comentei, que nem eu falei, eu torço pro Grêmio e tem um exemplo do Aravena e do Kiki Oliveira. Pode dar errado. Pode ser que o Preciado não jogue nada. Pode ser que o Preciado tenha momentos como foi o Casares no Atlético. Um jogo bom, aí 5 jogos ruins, aí um jogo brilhante, aí depois 3 jogos que ele mostra uma preguiça danada, e aí depois um jogo brilhante. Pode ser que isso aconteça. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas o fato de trazer o Preciado é um acerto. É um baita jogador. Vamos ver se vai dar certo ou não. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.